Transtorno bipolar, o que é? Quais são as características e sintomas? Qual é o tratamento? É disso que vamos falar. Você me perguntou e pediu uma explicação sobre o transtorno bipolar. Antes disso, eu sou o Carlos Guimarães e você está no canal O Saber. É um canal destinado a alunos de psicanálise e assuntos afins. Então vamos lá. O que é o transtorno bipolar? O nome já diz, é um transtorno. E, a grosso modo, o que é um transtorno? Então, para a Organização Mundial de Saúde, transtorno e doença tem uma diferença. A doença é aquilo que, se você tratar o físico, resolve o problema. O transtorno, muitos deles vão trazer sintomas físicos, mas não adianta você tratar o sintoma físico que não resolve o problema. Por exemplo, você tem uma dor de cabeça muito grande, descobriu, é uma enxaqueca. O tratamento para enxaqueca vai resolver o problema de cabeça, da dor de cabeça. Ou a dor de cabeça é devido a um problema de vistas. Você fez o exame, colocou o óculos, acabou a dor de cabeça. Mas se você tem uma dor de cabeça devido, por exemplo, a uma crise de ansiedade, não adianta tomar remédio que essa dor de cabeça não passa, ok? Então, um transtorno, a muito grosso modo, pode ser comparado com uma doença, mas é uma doença psíquica. Os transtornos podem, a maioria das vezes, eles trazem sintomas físicos. Essa é a diferença, ok? Normalmente tem alguma disfunção cerebral, algum problema neurológico. Mas vamos lá, o transtorno bipolar é um transtorno de humor. A primeira coisa, ele é um transtorno de humor. O nome mais comum no meio da psiquiatria é transtorno maníaco-depressivo, porque a pessoa fica na mania ou na depressão. Então eu vou me afastar, vou tentar te mostrar dois polos aqui, ó, extremos, tá vendo? O polo da mania e o polo da depressão. Tá lá na ponta, dois extremos, mania e depressão. Vamos entender isso. Quais são os sintomas ou características de quando a pessoa está na mania? Então, a pessoa tem assim uma alegria desproporcional. Período da mania, tá? É uma alegria muito grande, uma alegria desproporcional. Um excesso de energia. Vai ter energia, muita energia, ok? Então, você acorda 3 horas da manhã com um barulho, a pessoa está lavando a louça, está lavando o carro, está capinando o terreno, o lote, o quintal, entendeu ali? Outra coisa, é costume a pessoa emagrecer muito. Ela fala muito, ela fala compulsivamente, ela tem a libido muito exacerbada, né? Excesso de libido também. Então, quando é mulher, por exemplo, ela vai se vestir e se maquiar de uma maneira muito extravagante, um decote muito chamativo, uma roupa muito apertada, muito curta, a maquiagem, um batom muito forte, sabe, uma maquiagem então muito extravagante. Também as suas ações, ela vai agir impulsivamente, vai agir muito no impulso. Outra coisa, eles falam muito alto. Eu estou falando de volume, 3, 4 tons acima do normal. Falam alto demais. São extremamente irritados. Extremamente irritados. Normalmente costumam ser agressivos também. Se não são agressivos fisicamente, que a maioria deles não são, mas eles são agressivos com palavra, tá? E quando está muito forte isso aí, tem mania de grandeza. Eles pensam que são alguém importante ou alguém famoso, né? Eles acham que são famosos ou que são pessoas muito importantes. Esses são aqui, vamos dizer assim, as características e os sintomas mais importantes quando a pessoa está na mania. É chamada de mania ou euforia. E quando ele está na depressão, é uma depressão também que chega a ficar grave. A pessoa às vezes não quer tomar banho, não quer escovar o dente, não quer se alimentar, não quer sair do quarto, ela tem ideais suicidas, muita vontade de morrer, de suicidar, então é uma depressão, ok? Esse é o transtorno bipolar. Então, como eu disse para você, são dois polos extremos, aqui ó, dois polos extremos, tá? Ou ele está na mania ou ele está na depressão. Você tem que ter o cuidado
para não confundir, tá, com o transtorno borderline. Os dois são transtornos de humor. Tanto o borderline como o transtorno bipolar são transtornos de humor. Qual a diferença? O transtorno bipolar, você vai oscilar entre esses polos durante semanas. A pessoa pode ficar 3, 4 semanas, 2 meses, 6 meses na mania, na euforia. Mas ela pode ficar 2 meses, 3 meses, 6 meses, 4 semanas, 5 semanas na depressão. Costuma ter um intervalo. Por exemplo, a pessoa agora está na mania. Ela está na mania agora, ok? Aí passa um período de instabilidade, que pode durar também 2 meses, 3 meses, 6 meses. Daí a pouco ela entra na depressão. Entendeu? Pode acontecer simultaneamente, um após o outro. Eu estou na depressão, depois eu vou para a euforia, vou para a mania. Ou eu estou na mania e depois eu vou para a depressão, tá? Ou pode ter um intervalo de estabilidade entre eles, ok? Quais as diferenças do bipolar e o transtorno borderline, que também é um transtorno de humor? O borderline, a alteração costuma ser de um dia para o outro ou no mesmo dia. Hoje eu estou muito bem, amanhã eu estou mal. Ou acordo bem, de tarde eu estou mal, de noite eu estou bem de novo. A oscilação acontece no mesmo dia ou de um dia para o outro. Ou então 2, 3 dias você está muito mal, depois 2, 3 dias você fica bem. 2, 3 dias você está muito mal, tem estabilidade, depois você está bem. Se acontecer, porque o borderline, o que acontece com ele? Ele vai ter muita intolerância a nãos e a frustrações. Qualquer coisa que acontecer, que disser não para ele, ou ele ficar frustrado, ele vai ter alterações de humor. Ou não precisa acontecer nada. Você acorda bem, no outro dia você acorda mal, e não tem um motivo. Agora, você pode acordar bem. Um não que você ouviu, uma pequena frustração, você fica mal. Já o transtorno bipolar, morreu um parente do bipolar, entendeu? E ele amava aquele parente, ele gostava muito daquele parente. E aí ele pode chegar no velório brincando, sorrindo, com essa alegria desproporcional, entendeu? Esse fala muito, ser espalhafatoso, nada tira ele. Como se ele estiver na depressão também, pode acontecer a melhor coisa do mundo, que ele não consegue sair da depressão. Entendeu? Principais características. Tem outras características aí do transtorno borderline, mas o tema hoje é bipolar, tá joia? São transtornos de humor. A principal diferença é que o bipolar dura muitos dias, semanas, às vezes meses. O bipolar muda, oscila de um minuto para o outro, pode ser. A pessoa vai do céu ao inferno numa fração de segundo, tendo acontecido alguma coisa ou se não acontecer. Já o bipolar não. Eu estou na mania. Pode acontecer a coisa mais horrível, que se eu estou na mania, eu continuo na mania. Outro, quase que eu me esqueço. Não dormem, eles têm muito pouco sono, quase não dormem, porque estão eufóricos, estão na mania. Ok? Este, a grosso modo, é o transtorno bipolar e os seus sintomas, né? A hipomania ou a hipodepressão. Ok? Quais são os tratamentos? O tratamento, tanto para o borderline como para o transtorno bipolar, é um tratamento medicamentoso. Normalmente se usa controladores de humor, né? Você vai tomar os remédios, e tem vários, não vou citar nome aqui, controladores de humor associados com antidepressivos. A gente tem que tomar cuidado, que o bipolar, se você tiver, você dá um antidepressivo para ele, você pode jogar ele na mania, acaba com a depressão e joga ele para a mania. Então, portanto, os médicos, né, psiquiatras, que são responsáveis por indicar ou receitar esses remédios, tá? Segundo lugar, os neurologistas. Terceiro lugar, os clínicos gerais, ok? Nós, os psicanalistas e os psicólogos, apesar de sabermos quais os remédios, a gente não pode nem receitar, a gente não pode prescrever e nem podemos tirar também. Então, o tratamento é medicamentoso e terapia. Por exemplo, costuma ser o resto da vida. Transtornos, né?
Por exemplo, o borderline, além de ser um transtorno de humor, ele é também um transtorno de personalidade. E transtorno de personalidade não tem cura. É o resto da vida, com remédio e terapia. Só o remédio, na maioria das vezes, não funciona, e só a terapia, na maioria das vezes, não funciona. Mas os dois associados é que é um bom tratamento. Dependendo do transtorno bipolar, ele vai ter cura. Dependendo também não. Aí é o resto da vida com medicamento e terapia. Mas o que eu quero dizer é que tanto um como o outro, os transtornos, transtornos de humor, transtorno de personalidade, tem controle como a diabetes e como a pressão alta. Você pode morrer com 98 anos de idade com diabetes e com pressão alta, mas você não precisa morrer de diabetes e de pressão alta. Basta que haja um controle. Os remédios, eles vão lidar com os sintomas, tá? As características, os sintomas. Para isso é o remédio. O que vai ajudar no comportamento é a terapia, com psicanalista ou psicólogo, ok? Espero ter ajudado. Já vou pedindo que se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer, para você receber outros conteúdos como este. Então, até a próxima!